Para a gente entender de verdade a história da Malala, uma jornalista teve que entrar num território que era, bom, proibido. Hoje, a gente vai mergulhar na análise dessa missão super perigosa e descobrir o que ela revelou sobre coragem, sobre medo e, claro, sobre o poder da educação. E essa história toda começa numa missão bem arriscada, lá no Vale do Swat, no Paquistão. É um lugar que os jornalistas foram avisados para nem chegar perto. Uma terra com um apelido bem sugestivo: o Cemitério dos Impérios. Essa citação define bem o espírito da coisa, né? A missão era ir muito além do que saía nas manchetes. O objetivo era entender o porquê. Por que uma menina se tornou um alvo só porque queria ir para a escola? Essa era a grande pergunta. E que missão! Exigiu até disfarces para conseguir atravessar uma zona que era toda controlada por militares e milícias. Um lugar onde o perigo estava por toda parte e que, para uma menina no caminho da escola, podia ser mortal. Mas olha, para entender a Malala, a gente precisa primeiro entender de onde ela veio. Entender a terra dela e o legado de coragem que corre nas veias daquele povo. O povo de lá, os Pachuns, tem uma identidade que foi forjada defendendo suas terras. Imagina só, por milênios eles resistiram aos impérios mais poderosos do mundo, de gregos a britânicos, tudo para proteger esse vale que é tão fértil e estratégico. E a força desse povo é simplesmente lendária. Como essa citação mostra, até Alexandre o Grande, depois de ser ferido em batalha por eles, teve que reconhecer a coragem absurda dos pastuns. Chegou a comparar a resistência deles a uma parede de aço. Essa herança de guerreiros não é só sobre lutar, sabe? É um código de honra, de independência, é uma resistência ferrenha a qualquer tipo de controle que venha de fora. É, basicamente, o DNA do Vale do Swat. E é justamente essa bravura, essa herança toda de resistência, que nos dá o contexto que a gente precisa para entender a determinação das meninas do Squat, meninas como a Malala. Mas olha que curioso, o Vale do Swat nem sempre foi esse campo de batalha. Num passado bem recente, ele era conhecido como a Suíça do Oriente, um lugar de paz, de uma beleza natural incrível e de muito progresso. A jornalista chegou a conversar com um ex-príncipe que lembrou com saudade dessa época de ouro sob o comando do bisavô dele, o Ali. Ele não era só um rei, era um cara com uma visão de modernidade muito à frente do seu tempo. A visão dele era muito progressista, especialmente para a época e para o lugar. Ele deixou um legado de aprendizado que incluía todo mundo, inclusive as meninas. Só que esse legado, infelizmente, estava prestes a ser destruído. Pois é, essa era de paz e de progresso teve um fim bem repentino e brutal. A paisagem que era de tirar o fôlego deu lugar a uma realidade militar bem dura. Como a gente vê na imagem, postos de controle, arame farpado, torres de vigia, tudo isso virou parte do dia a dia, um lembrete constante de que a guerra estava ali. Mesmo assim, a jornalista seguiu em frente. Ela foi mais fundo no vale, para além da segurança relativa das áreas que o exército controlava. A resposta para essa pergunta começou a aparecer quando ela chegou ao seu destino e encontrou a casa do anfitrião dela completamente em ruínas. E a destruição não tinha sido por acaso, não. A razão era um segredo de família que revelava a verdadeira face daquele conflito. Uma coisa realmente chocante. Essa frase é simples, mas o peso dela é devastador. Ela mostrava que o conflito não era entre exércitos distantes, mas sim uma guerra civil que dividia vizinhos, irmãos, que colocava visões de mundo totalmente diferentes dentro da mesma casa. A jornalista, então, foi levada para uma ujera, que é uma espécie de casa comunitária só para homens. Lá, milícias formadas pelos próprios moradores, os Lashkars, se reuniam armados. Eles passavam as noites acordados, em vigília, para defender suas aldeias dos homens da montanha, que era como eles chamavam os combatentes do Talibã. Essa era a atmosfera do dia a dia, uma tensão que não acabava nunca. De dia, os soldados nos postos de controle. De noite, o medo do que se escondia na escuridão. E era exatamente nesse mundo que a Malala ia para a escola todos os dias. E é nesse cenário, nesse caldeirão de coragem antiga e medo moderno, que a gente finalmente vai focar na Malala. A Malala cresceu literalmente dentro da escola do pai. Lá, o pai dela, Ziauddin, um educador, sempre a incentivou a pensar, a debater, a aprender. Ele deu a ela os mesmos direitos que deu aos irmãos, o que era uma coisa bem rara naquela sociedade. As colegas dela, como a gente vê na lista, descreviam a Malala com muita admiração. Ela não era só a aluna mais brilhante, não. Ela era uma líder nata e, desde muito pequena, uma defensora apaixonada do direito de aprender. E como a gente vê aqui, a paixão dela por conhecimento não tinha limite. Ela era boa em tudo,
de física a poesia, vivia colecionando prêmios e chegou até liderar uma assembleia pelos direitos das crianças para cobrar mudanças do governo. E no fim a pergunta que fica é essa. No mundo que queria tanto silenciar as perguntas, o que faz com que o simples desejo de aprender, de querer saber, se torne um ato tão radical?